Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos, a todos os inscritos do canal. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. E eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar uma mensagem de autorreflexão para aqueles que almejam exercer a liderança. Aqueles que almejam ensinar, almejam trazer a palavra de Deus de uma forma mais profunda. Vamos então ler a palavra de Deus, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Amém. Meus irmãos, nós vemos hoje que muitas pessoas querem exercer autoridade. Muitas pessoas hoje querem ser líderes, querem ensinar, querem exortar, querem corrigir, querem repreender e querem disciplinar pessoas. E vemos que isso está trazendo uma grande problemática no meio cristão. Muitas pessoas estão exortando, estão corrigindo, estão usando até de muito rigor, por acharem que tem uma autoridade, por acharem que algum pastor lhe deu alguma autoridade e acabam errando por dentro da palavra de Deus. E estes erros cometidos acabam trazendo uma destruição para a própria pessoa. A pessoa ainda não está alicerçada, não está firme no Evangelho e sai com uma euforia em seu coração, querendo exortar, querendo ensinar, querendo trazer doutrina, querendo trazer ensinamento, querendo demonstrar espiritualidade, querendo demonstrar profundidade em relação a Deus, em relação à palavra, sendo que ela ainda não adquiriu aquilo que realmente é necessário para as nossas próprias vidas. E nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não é errado a pessoa almejar uma liderança espiritual. Não é errado a pessoa almejar uma posição diante de Deus. O errado é a pessoa querer ser aquilo que ela ainda não tem capacidade para ser e sair exercendo como se já tivesse. Este é o grande problema e o grande perigo de hoje. A juventude, por exemplo, sai exortando todo mundo, corrigindo todo mundo. Os novos convertidos, que a recém são uns bebezinhos na presença de Deus, já querem ser mestre, querem ensinar, querem repreender as pessoas, querem corrigir as pessoas. E o pior de tudo é que Satanás incube no coração deles uma soberba, uma exaltação ao ponto de eles não aceitar um conselho, não aceitar uma direção dada por alguém experiente, por alguém mais velho, de cabelos brancos, alguém que realmente tem uma estrutura espiritual. E Tiago, escrevendo isso, disse que este é o grande problema, a soberba da juventude. E é por isso que muitos, e quando se fala em jovens, não é simplesmente jovens, na idade também, é jovens também ou crianças espirituais. E Satanás, sabendo de todas essas coisas, acaba armando cilada para eles. E eles, por falta de uma estrutura, por falta de aprender, de se humilhar, por falta de receber uma experiência dada por Deus, acabam caindo ou se jogando nessas armadilhas. E é o que nós vemos hoje, muitos jovens destruídos, muitos novos convertidos que mal começaram e já retornaram para o mundo, muitos que estavam pregando a palavra de Deus, exortando, basicamente podemos até dizer xingando as pessoas de cima dos púlpitos das igrejas, nas ruas, na evangelização. Nós vemos muitas pessoas caídas, muitas pessoas que outrora estavam lá falando, pregando, exortando, hoje estão basicamente, meus amados, no mundo novamente. E por que que isto acontece? Qual é o motivo disto acontecer? É porque as pessoas não entendem que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Deus, ele tem um tempo específico para fazer isto na vida da pessoa.
Mas a pessoa chega hoje e pensa que hoje já está pronto, que hoje já está capacitado e quer sair fazendo coisas de adulto, coisa de pessoa madura, coisa de pessoas que Deus experimentou, que Deus provou, que Deus testou a pessoa. E a pessoa passou pela prova, passou pelo teste e foi aprovado por Deus. E isto está trazendo muito problema, está trazendo muita desgraça para famílias, para pregadores, para pais, para mães, para líderes de igreja. Então veja que o apóstolo Paulo está aqui falando acerca deste assunto. Se alguém deseja esta obra, obra de liderança, de ensino, obra que pertence basicamente aos ensinos de doutrina de Cristo, que falam sobre estes temas, que falam sobre estes assuntos, assuntos profundos sobre o pecado, assuntos profundos sobre a santidade, sobre a santificação, assuntos profundos sobre o reino de Deus, sobre uma verdadeira adoração, assuntos que Jesus ensinava, tanto exortando a fariseus como ensinando os seus discípulos a como se portar, se comportar, falar, a como buscar a Deus, a como ter uma vida alicerçada sobre a rocha. Se alguém almeja esta obra de ensinar, de pegar as pessoas que estão cruas, pessoas que recém estão se convertendo, ou até mesmo evangelizar pessoas para que elas venham receber a palavra da fé e se converterem a Deus, Paulo, ele dá alguns conselhos para esta pessoa. E o primeiro conselho que nós encontramos aqui é que Paulo diz no versículo 2, convém, pois, que o bispo ou alguém que queira ter autoridade seja irrepreensível. Essa palavra, ela traduzida para o correto, significa alguém que não vive trazendo escândalo. Então veja que Paulo diz que, em primeiro lugar, a pessoa tem que cuidar a si mesma, ela tem que zelar pela sua própria vida espiritual. E Paulo ainda continua dizendo, marido de uma só mulher. Veja que a doutrina que Paulo ensina é uma doutrina bem específica. Por quê? Porque se alguém almeja esta obra, se alguém almeja ser um líder espiritual, Paulo coloca que tem que ser marido de uma só mulher. Não pode, meus amados irmãos, segundo a doutrina de Paulo, segundo o que Paulo ensina a Timóteo em outras passagens da Bíblia, não pode ter sido marido de 2, 3, 4, 5 mulheres, não, porque não serve como um exemplo daí. O apóstolo Paulo diz que tem que ser marido de uma só mulher. E ele continua, vigilante, alguém que está sempre atento, sempre se cuidando. Em terceiro, sóbrio, alguém que não é entregue a bebidas alcoólicas, alguém que não é uma pessoa liviana na cerca de beber. E em terceiro, honesto, tem que ser uma pessoa honesta, hospitaleiro e apto para ensinar. Então veja, eu nem me aprofundei muito, eu vou falar mais algumas coisas aqui. Mas veja que só neste pequeno versículo, no versículo 2, nem entramos para o versículo 3, muitas pessoas já são reprovadas. Por quê? Porque elas não examinam a palavra de Deus. Deus, quando vai dar unção para alguém, ele dá unção segundo aquilo que a pessoa já obteve, aquilo que a pessoa já consegue viver da palavra. Porque Deus, para dar unção é uma capacidade específica para exercer uma função espiritual. Deus nunca vai contrariar a sua própria palavra. Glória a Deus. Então, essas são algumas recomendações para alguém que quer ser líder, alguém que quer ensinar. E outra coisa que nós podemos aqui salientar é que tem que amar a Deus e amar o próximo. Não existe liderança se não tiver amor. Não existe liderança se não amar a Deus, porque se a pessoa quer ser líder e não ama a Deus, daqui a pouquinho é idólatra. Vai estar amando a si mesmo, ou amando até mesmo a própria placa da igreja, ou amando pessoas, ou amando realmente ídolos. E em segundo, tem que amar o próximo como a si mesmo.
Terceiro, tem que ter amor pelas almas. Preste atenção que as coisas vão decorrendo. Não é tão simples ser líder, não é tão simples querer ensinar as pessoas. Tem que ter amor pelas almas. E amor pelas almas é pregar o evangelho. E pregar o evangelho não significa pregar para ter dinheiro, para ter fama, para ter riqueza. É pregar o evangelho por amor às almas. E em terceiro, tem que conhecer bem a palavra de Deus e ser apto para ensinar. Tem que ser uma pessoa que estude, uma pessoa que busque conhecimento divino, uma pessoa que tire tempo para conhecer a Deus e a sua palavra, uma pessoa que se aprofunde nas Escrituras, uma pessoa que conheça bem aquilo que vai falar. Em quarto, que governe bem a sua própria casa. Muitos líderes de hoje, alguns que querem ser líderes, não conseguem governar nem a sua própria casa. A sua casa não é governada pelo cabeça. E aqui, meus irmãos, muitas pessoas acabam sendo reprovadas diante de Deus, porque Deus coloca o homem para ser o cabeça, o sacerdote da casa. E aí nós vemos uma inversão, porque muitas vezes não é o homem que manda, ou é a mulher, ou é os filhos, ou até mesmo algum parente que possa estar morando no local. Mas a Bíblia diz que tem que governar bem a sua própria casa. Glória a Deus. E este governar bem significa doar-se, amando, cuidando, suprindo, corrigindo, exortando, ensinando. Veja, há muitas coisas sobre cuidar bem a sua própria casa. Quanta liderança perdida, querendo exortar as pessoas, querendo ensinar as pessoas, sendo que a sua casa também não é exemplo, a sua esposa não é exemplo. Muitos pregadores grandes e famosos falam tanto de doutrina, falam tanto de santidade, falam tanto de pecado, e quando se olha para a sua companheira, para a sua esposa é vaidosa, a sua esposa é mundana, a sua esposa não serve a Deus, e aí contraria totalmente a doutrina de Cristo. Veja que Paulo é muito enfático sobre liderança. Não que não possa ser homem de Deus e a sua esposa não ser crente, claro que pode, mas agora ser líder não pode. Querer ter uma posição de destaque não pode. Querer se colocar na frente de um povo não pode, porque daí tem que dar exemplo. Senão vem a cobrança logo na frente. E aí não adianta se queixar depois quando as cobranças começarem a chegar. Em quarto, não pode ser alguém agressivo, alguém violento. É contrário à palavra de Deus. Não pode ser alguém violento ou agressivo. Um pregador não pode ser agressivo com as pessoas, não pode ser agressivo com os seus ouvintes, muito menos com os membros do corpo de Cristo. Ele tem que ser alguém cordato, tem que ser alguém que tenha paciência e amor no seu coração para tratar com o povo de Deus. Não pode também ser alguém arrogante, presunçoso e exaltado. Deus é contra esse tipo de sentimento. A Bíblia chega a dizer que aquele que se exalta, Deus abate. E toda a elevação, segundo Provérbios, que escreveu o grande sábio Salomão, toda a elevação para Deus é abominação. E, em sexto lugar, não avarento. Ou seja, quem quer ser líder não pode ser apegado ao dinheiro. Não pode ser alguém avarento. Alguém que ama o dinheiro, alguém que é escravo do dinheiro. Não. Isso não é líder de Deus. Líder de Deus não ama o dinheiro, ele ama a Deus, ama a sua casa, a sua família e ama o próximo como a si mesmo. Se algum líder está fazendo assim, escute, ele está contrariando os ensinamentos de Cristo. Em sétimo, para encerrar, não pode ser amigo do mundo. Escute. Líder não pode ser amigo do mundo. Não é amigo das pessoas, é amigo do mundo. E quando fala mundo, fala do sistema que o mundo oferece. O mundo oferece um sistema oposto ao de Deus. O mundo oferece um modo de vida contrário a Deus.
O mundo oferece um modo de relacionamento entre homem e mulher e, por demais, assim falando, totalmente distante dos princípios da palavra de Deus. E é isto que Paulo ensina. Não podemos ser amigos do mundo. Em 1 João, no capítulo 2 e no versículo 15, fala-nos a mesma coisa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isto não procede de Deus, mas procede do mundo. Então veja, um líder não pode amar o mundo. E para encerrar, um líder não pode amar os prazeres carnais. Tem que ser, meus amados, alguém que ande na direção de Deus. Alguém que procure sempre se moldar na presença de Deus. Agora, não vai existir erro? Claro que vai. Somos todos seres humanos. Todos somos seres humanos. Mas agora, ter erro é uma coisa, errar é uma coisa, pecar é uma coisa. Agora, viver do pecado, viver no erro é outro assunto diferente. E é isso que a Bíblia condena. A palavra de Deus condena a pessoa a viver no pecado, viver na carne, viver no mundo. Agora, errar, Deus sabe que nós erramos. Não recebemos a perfeição total da parte de Deus, por isso acabamos errando. Mas agora, viver no erro é contrário à natureza de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então veja, quem quiser ser líder precisa se ater a tudo isso que eu falei e muito mais o que Paulo coloca nas suas epístolas. Amém? Só por esse trecho que eu puxei aqui, por essa mensagem aqui, já dá para ter uma noção para quem quiser ser líder, para quem quiser ensinar as pessoas. Não vá por um caminho da emoção. Não vá por aquilo que muitas igrejas fazem, de pegar pessoas que recém se converteram e já transformar elas em pregadores, eles saírem atacando tudo e todos, e principalmente ao diabo e aos espíritos malignos, sem ter estrutura, sem ter conhecimento, sem estar liberta, sem estar morta para o mundo. E aí o que acontece? Satanás consegue tragar essa pessoa e trazê-la de volta para as suas garras. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Busquem a Deus, se atenham com a palavra, aprendam com a palavra de Deus e peça que Deus a todos os dias venha nos moldar, nos lapidar, nos ensinar e nos encher de sua graça e de seu amor poderoso. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, que a graça de Deus e o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus vos abençoe.